Eu queria só dar o pontapé inicial, meus amigos, pedindo uma coisa a vocês. Para que cada um de vocês três diga aí para o pessoal que está nos vendo quais são os livros que vocês têm como referência. Aqueles livros que lhes serviram de inspiração e aqueles que vocês consideram aquelas obras que não pode faltar na biblioteca de ninguém. Ângelo, a gente podia começar com você, depois Arquimedes, depois o Júnior. Olá, pessoal. Boa noite a todos. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês e falar de um assunto que me é bastante caro, né? A história na bibliografia do cangaço, para mim, é a minha cachaça, vamos dizer assim. Eu começaria por citar o livro da Aglai Lima de Oliveira. Por quê? Porque o livro da Aglai é um livro que deu início às minhas pesquisas. Né? Foi por conta deste livro que eu comecei a gostar da temática do cangaço. O meu pai era professor de história, tinha uma grande biblioteca e tinha alguns livros sobre a temática do cangaço. E um dos livros que ele tinha que me chamou a atenção foi o livro da Aglai, Lampião, Cangaço e Nordeste. Por conta deste livro, como eu já falei anteriormente, o meu interesse pela temática do cangaço. É um livro bastante agradável, de leitura agradável, tem muitas fotos, né, para um adolescente como eu à época. Então chamou muito a minha atenção o livro da Aglai. Completando esse trio, né, é até difícil a gente falar só em três, mas como você pediu três, durante a conversa a gente vai citar mais. Eu citaria já depois, né, do início das pesquisas e tal, o livro do Frederico Pernambucano de Melo, Guerreiros do Sol. Né? Este é um dos livros mais importantes, sem dúvida nenhuma, da temática de quem pesquisa este tema. E um outro livro que eu também gosto muito, e com ele aqui eu faço uma homenagem, é o livro do meu grande amigo Hilário Nussetti, Lampião e o Estado Maior do Cangaço, que ele fez em parceria com o Margébio de Lucena, né? É um livro bastante interessante, hoje raro, é difícil de se encontrar, somente em sebos, aparece de vez em quando, né, nos sebos virtuais, né? Aliás, com um preço muito elevado. Mas, a princípio, são os três que eu citaria. Lembrando que a gente podia citar aqui muitos outros, tem muitos aqui na fila, né? Mas, como ao princípio de conversa você pediu três, eu citaria primeiramente esses três durante o desenrolar da conversa. A gente vai citando outros. Você, meu amigo Arquimedes, quais são os três livros que você tem como referência? Boa noite a todos, em especial aos novos amigos Berbal, Ângelo Osmir e Júnior Almeida, e a sua grande legião de seguidores de Ademar Nogueira. Em face dos anos 70, nessa época eu tinha na faixa de 13, 14 anos de idade, e andava muito em Piranhas, mais de perto, em companhia dos amigos Inácio de Loyola e o Washington Luiz, que na época moravam aqui em Aracaju e estudavam, inclusive, no mesmo colégio, no Ateneu Sergipense, e todas as férias ou feriadas a gente sempre ia para lá, passava dias e mais dias ali em Piranhas,
em decorrência disso, cheguei a conhecer vários remanescentes do cangaço. Infelizmente, naquela época, eu não tinha uma câmera sequer para tirar foto. E também não sabia que um dia ia virar um pesquisador, um estudante do cangaço. Não posso dizer que sou estudioso, mas um estudante. Cada dia a gente aprende mais. Mas, em decorrência dessas viagens para Piranha, a gente teve conhecimento. Foi a primeira vez que eu avistei o amigo Alfino Alves Costa. E, em decorrência disso, eu cito como principais livros os de autoria do Alfino Alves Costa. Lampião, Além da Versão, Versão de Lampião e Lampião em Sergipe. Esses são os meus 3 nortes, partindo de um só escritor. Em segundo plano, eu posso citar, não é somente um livro, são a coleção de livros do Amaury, porque acho que Amaury, entendo que Amaury foi dos maiores pesquisadores, porque ele esteve em contato direto com personagens que fizeram essa história do cangaço. Já mais adiante, eu cito também como terceiro livro de referência do amigo Sabino Bassetto, Lampião, Sua Morte Passada Limpo, porque entendo que esse livro, principalmente esse livro, do amigo Sabino Bassetto, escrito juntamente com Carlos Megalo, é uma referência, porque tratou ele de fazer essa pesquisa, principalmente sobre a questão do angico, uma pesquisa muito minuciosa, muito rigorosa. Então, esse seria o terceiro livro de referência. Meu amigo Júnior Almeida. Como disse Osmir, né? Poderia citar vários e vários livros, mas, assim, o primeiro da minha lista é Guerreiros do Sol. E um fato interessante de Guerreiros do Sol é que, quando eu comecei a ler, eu anotava lá as citações dele e comprava os livros citados em Guerreiros do Sol. Então, ele funcionou para mim como um norte. Eu queria comprar o que ele cita no livro dele, para ver se a opinião dele, se eu concordava ou discordava da opinião de Frederico Pernambucano. Outro livro que eu achei muito interessante e é indispensável para quem estuda cangaço é Lampião, Além da Versão, de Alcindo Alves Costa. Né? Eu não tinha lido ainda Alcindo, e sem comprar, e eu via falar sempre bem, né, do escritor. E quando eu fui ler Lampião Além da Versão, eu fui entender por que o respeito ao nome de Alcindo, porque, assim, a exaltação ao nome de Alcindo. Depois que eu li Alcindo Alves Costa, foi que fui entender, assim, a profundidade do seu trabalho. Às vezes, para falar de um tema tão duro como o cangaço, tem poesia na palavra dele, você percebe o amor de Alcindo da terra dele, por a maneira dele escrever, você percebe de sua terra, do seu sertão. E o outro livro que eu considero indispensável para quem estuda cangaço é de João Gomes de Lira, Memória de um Soldado Volante. Eu acho esses 3. Como disse Ângelo Osmir, poderia enumerar vários, Canto do Acauã, o livro de Opitatugueiros, outros mais antigos, entendeu? Mas, assim, esses 3, eu acho que são indispensáveis para quem
quem quer entender um pouco de cangaço. Vamos lá, vamos partir para as perguntas aqui, tá certo? O colega aqui fez uma pergunta logo que vai ser uma bomba para os colegas responderem, né? O Raul Coelho está perguntando aqui, pessoal, o que vocês pensam da obra do João Bezerra, como Dei Cabo de Lampião? No meu entender, trata-se de uma grandiosa obra, porque foi uma obra de 11 anos de pesquisa, e que ele esteve pessoalmente em diversos locais, inclusive no próprio livro, ele mostra tudo através dos mecanismos atuais, mostra todos os locais de pesquisa, e, no meu entender, se trata realmente de uma grandiosa obra. É esse o meu entendimento inicial. Bem, pessoal, o livro de João Bezerra, né? A primeira edição foi lançada ainda na década de 1940, como Dei Cabo de Lampião. O título já sugere, né, que é um bom livro. Agora, as pessoas procuram este livro hoje, já existe uma segunda edição, né, editada pelo nosso amigo Paulo Brito, e é um livro interessantíssimo para quem quer entender a geografia da coisa lá em Angico, né? João Bezerra faz um relato de como ele chegou, as pessoas que contribuíram para que ele chegasse ao coito do Angico, né? Agora, de certa forma, ele deixa um pouco a desejar nos detalhes, né? Muitos pesquisadores e leitores, de uma maneira geral, esperam um pouco mais do livro. Mas a gente tem que perceber que ele foi escrito no calor da hora, né? Praticamente 2 anos após o ocorrido. Mas é, sim, um livro de excelente leitura. Inclusive, ele estava aqui na lista do que eu tinha feito aqui, por não querer repetir o livro que os colegas porventura citassem, eu fiz uma relação aqui de pelo menos 10, né? Então, esse era um dos que estava incluído, de que é um livro importantíssimo para quem quer entender mais a fundo a história do cangaço, principalmente em relação ao Angico. Eu gostaria de fazer uma retificação, caro amigo Aderbal, porque eu entendi que se tratava do livro de José Bezerra Lima, irmão. Mas, na realidade, a pergunta foi sobre o livro do tenente João Bezerra. Então, gostaria de fazer essa retificação, e entendo também ser de grande valia o livro de João Bezerra, embora, como ele sendo participante efetivo da causa, evidentemente que ele puxa mais a sardinha para o lado próprio. Isso é normal de todas as pessoas que são ativos em determinados fatos. Essa é a minha opinião. Você quer falar sobre isso, ou Júnior Mira? Não, é interessante, porque é o lado das volantes, né? Que a maioria das obras é só pró-cangaceiro, né? Pouquíssimos são. Agora que está aparecendo mais alguma coisa pró-volante, né? A gente também tem que ouvir os dois lados. Também é indispensável, porque, afinal, era uma pessoa que estava lá, né? Eu vou dar a minha opinião sobre o livro também, gente. Eu acho um livro que, no meu modo de vista, deixou muito a desejar, né? Eu acho que João Bezerra poderia ter explorado muito mais o fato Angico, principalmente. Ele fala de outras coisas, sobre a vida dele, etc. e tal. Mas eu acho que Angico, João Bezerra poderia ter feito um grande trabalho relacionado a Angico. Infelizmente, para mim, ele não fez uma grande obra falando de Angico. Poderia ter feito, né? Mas ele teve os motivos dele, e eu não sei quais são esses motivos, mas a falha do livro que eu acho é essa. Mas como... não deixa de ser uma grande obra, porque foi do comandante que estava lá e que deu cabo do rei do cangaço. Mas como o colega Ângelo falou, ainda estava no calor, né?
no calor do Exatamente. tava, né? Exatamente. Ó, vamos lá. O Raul Coelho, não. O Marcos Dantas está perguntando uma coisa aqui bem interessante, que vai juntar com o que o Jairo Luiz perguntou. A importância do livro de Billy Chandler para vocês e quais outros livros feitos por estrangeiros vocês podem citar? O livro do Billy Chandler é importantíssimo para o estudo da temática do cangaço. Sem dúvida nenhuma, é um dos mais importantes, na minha opinião. É um livro feito pelo brasilianista, né? Sem dúvida nenhuma, foi quem abriu praticamente os estudos acadêmicos sobre a temática do cangaço. Depois dele é que vieram outros. Então, é também um dos livros que eu indico, sem dúvida nenhuma, para quem quer pesquisar a temática do cangaço. Sobre os livros de autores estrangeiros, eu posso dizer que na França é onde se mais tem livros escritos sobre essa temática, né? E infelizmente eu não tenho o nome aqui dos autores franceses. Se você me permitir, eu posso pegar ali, tem alguns exemplares de autores franceses que escreveram Jasmine, sobre a temática do cangaço, né? E tem também livros, né, de brasileiros, como o nosso conterrâneo Daniel Lins, que escreveu em português e foi traduzido para francês, né? Tem um livro da Jasmine também, que é francesa, né? E tem um trabalho também que depois foi feito no Brasil, né? Tem a versão francesa, que é aquele de fotografias, na maioria delas aquelas feitas por Benjamin Abraham, que ele foi feito inicialmente na França e depois foi feita a edição aqui no Brasil. É importante dizer que a edição francesa é de qualidade infinitamente superior. A edição brasileira deste livro é muito boa. Quando você vê, você realmente o papel muito bom e a qualidade das fotos, da revelação também de alta qualidade, até você ver a francesa. Quando você vê a edição francesa, você vê que ainda é muito melhor do que a nossa. Complementando sobre Bill Games, acredito que é um livro que não pode faltar em qualquer biblioteca, seja para iniciantes e seja para pessoas que já entendem um pouco do assunto cangaço. Um livro muito bem pesquisado e que o autor ralou realmente, ele esteve em todos os lugares de pesquisa, com várias e várias entrevistas, e é um livro que merece todo o nosso valor, todo o nosso louvor. Indispensável para quem estuda também, e é um olhar estrangeiro, né? A gente que está aqui, nós como nordestinos, a gente tem um olhar, mas o cara que vem nem do sudeste do país, ele veio dos Estados Unidos para, né, para ter uma visão, às vezes mostrar para a gente até o que nós aqui não conseguimos perceber. Indispensável também para quem estuda cangaço. Exatamente. Eu vou fazer uma perguntinha rápida aqui. O Carlos Magno está perguntando aqui de quem morreu, Joca Bernardes. Amigo, ele morreu de velho. Morreu de velho, não foi morto, não foi assassinado, ele realmente morreu de velho, pelo que eu saiba. Ângelo, tem uma pergunta aqui que talvez você aí possa responder. Qual o livro mais antigo que se tem sobre o cangaço? Bem, do meu conhecimento, é o livro do Érico de Almeida, né? Que foi feito em 1926. É o livro mais antigo, inclusive a gente tem um exemplar dele aqui, Lampião, né? De Érico de Almeida. Esse livro foi escrito em 1926. Houve uma determinada época que foi dito que ele não era o autor, era um pseudônimo, mas depois se descobriu que realmente tinha sido. Ele era um jornalista que vivia na época e escreveu este livro. Tem uma historiazinha interessante sobre a aquisição deste trabalho, se você me permite contar, se houver tempo. Sim. Esse livro, Lampião, Sua História, de Érico Almeida, inclusive ele foi reeditado depois pela Universidade Federal da Paraíba e, mais uma vez, também foi reeditado pelo Sebo Vermelho
lá do nosso amigo Abimael, lá do Rio Grande do Norte. Esse livro eu consegui da seguinte maneira. Eu acho interessante essa história de quem coleciona livros. Além de pesquisador, eu coleciono livros e revistas, jornais, tudo que sai sobre a temática do cangaço. E esse livro, a aquisição dele foi interessante pelo seguinte. Eu sou funcionário público, eu trabalho na Secretaria de Finanças, e num determinado ano, no meu posto de trabalho, chegou um casal de idosos para ser atendido. E era numa época que tinha muita gente, era para ser atendido, porque era numa época que estava saindo IPTU e tem um movimento muito grande na Secretaria. Eu vi aquele casalzinho lá, pedi para que eles entrassem, eles entraram, eu os atendi, né, no que ele estava pedindo, e nesse inteirinho passou um colega de trabalho, bateu no meu ombro e falou, tudo bom, cangaceiro? Mais ou menos assim, né? E eu, oba, tudo bom. E o senhorzinho que estava lá disse, depois que eu atendi, ele disse, por que esse rapaz ele chamou de cangaceiro? Você é valente, é? Eu digo, não, é porque eu gosto dessa temática e tal. Tá bem. E pesquiso esse tema e os meninos aqui, os colegas de trabalho, chamam às vezes com esse nome. Quando ele ia saindo, ele disse, olha, eu vou trazer um presente para você. Não vou lhe dizer quando, mas eu acho que você vai gostar muito. Gostei muito do seu atendimento e tal, vou trazer. Eu digo, tudo bem. Passou, já havia esquecido, já havia passado bem 3, 4 ou 5 meses, sei lá. O mesmo casalzinho chegou lá na porta. Eu reconheci de imediato, por conta da idade dos dois, e os dois juntinhos. Pedi para entrar, eles entraram, e ele simplesmente me presenteou com esse livro. Lampião, sua história, de Érico de Almeida. Uma raridade excepcional do tema cangaço. Na época ainda não havia sido reeditado essas edições, que eu falei, ainda era muito mais raro ainda. E ele disse que já estava perto de morrer e que se deixasse esses livros lá com os filhos, assim que ele fosse enterrado, eles iam botar no mato. E que na minha mão estaria muito mais bem guardado. E a gente guarda com muito carinho essa edição. Eu fiz um pequeno relato aqui, eu mandei encaderná-lo, né? Vocês estão vendo. Eu fiz um pequeno relato dessa historinha que eu contei para vocês, para quem futuramente pegar esse livro, saber dessa história que eu passei para vocês. Então, o mais antigo que eu tenho é esse. Depois tem o de Lampião no Ceará, do Major Moisés Figueiredo, e outros mais. Mas vamos dar para os colegas falarem. Só um detalhe antes de eu passar para o Arquimedes e para o Júnior. O colega aqui está perguntando, o Arslan, História, e livros de cangaço, como o de Franklin Távora, o Cabeleira. Existe mais antigos do que esse que você mostrou? Não, que vem a tratar de cangaceiro, o mais antigo, desculpa, o mais antigo é o do Cabeleira, né? Que certo. Hoje já se discute muito se realmente Cabeleira teria sido ou não um cangaceiro, né? Mas no livro ele traz a nomenclatura cangaceiro. Bom, os colegas aqui, o Paulo Freire e outro colega está perguntando aqui duas coisas bem que tem tudo a ver para o nosso amigo Arquimedes e para o Júnior Almeida. A importância do livro lá da Lutgard e o que é que vocês acham de agora estar se escrevendo mais livros ou se pretendendo escrever mais livros sobre as volantes. O que o nosso amigo aí, Arquimedes e o Júnior Almeida têm a dizer sobre essas duas perguntas? Acho de suma importância a obra de Lutgard, uma obra muito bem pesquisada, muito bem. Ela fez entrevistas com pessoas, foi ao local, só aqui em Sergipe ela fez muitas entrevistas, principalmente com o pessoal remanescente de Antônio Cacheiro, de Antônio Ferreira de Carvalho, o pai de Heronildo Ferreira de Carvalho, fez entrevista com Raimundo, entrevista essa que comprovou que realmente Antônio Cacheiro era o maior protetor de Lampião em Sergipe, e, no meu entender, é um dos livros
de referência que também não pode faltar em todas as boas bibliotecas. O livro de Luiz Gard. E que se está escrevendo livros com os volantes agora. Livros sobre os volantes, não deu para entender muito bem. Sim, o que, que vocês acham de agora está vindo muita gente querendo escrever sobre as volantes? Todos os novos livros devem ser bem-vindos, porque, no final das contas, pode trazer novidades. Onde a gente menos espera, pode chegar a alguma grande novidade. E todos os livros são bem-vindos. Livros não somente sobre cangaceiros, como sobre as volantes. É evidentemente que os familiares dos policiais volantes que também escrevem sobre os seus parentes, e eles vão puxar mais para o lado da volante. Isso aí é normal. Como outros também se apaixonaram pelos cangaceiros, como foi o caso do padre Frederico Bezerra Maciel, que praticamente na sua obra ele demonstra um amor imenso. Na minha opinião, como se glamorizou muito o cangaço, né, através dos cordéis, cinema e depois televisão, e com a chegada das redes sociais, que mais pessoas se juntaram para estudar o tema cangaço, as pessoas foram percebendo, à medida que foram estudando, foram percebendo que não era bem isso, não era esse mundo maravilhoso que o cordel, que o cinema, que a TV mostrava. Então, a partir de se estudar mais o cangaço, foi abrindo espaço para mostrar também a versão da volante. E a gente sabe que também eram homens brutos, né? Mas, assim, que tinha seu lado, tinha sua família, tinha tudo que o sertanejo cangaceiro tinha, o sertanejo volante tinha também. Então, nada mais justo do que se mostrar, né? Mas ainda, eu continuo dizendo, ainda é muito desigual. É muito desigual a versão pró-cangaceiro. Eu acho que ainda hoje prevalece. Já foi mais, mas ainda hoje o pró-cangaceiro, as versões são maiores. Pegando um gancho aí nas palavras do Júnior, para a gente ter uma ideia, centenas de livros foram escritos sobre a temática do cangaço, como o cangaceiro em especial, né? Nesse universo todo, a gente vai encontrar aí uma dezena ou um pouco mais de uma dezena de livros que tratam de volantes. Então, e na maioria deles, de um tempo para cá, né? A gente pode dizer até de cabeça alguns aqui, eu anotei aqui rapidamente aqui, enquanto falava, O Canto do Acauã, a primeira edição de 1985, depois foi feita uma reedição há pouco tempo, o do próprio João Bezerra, em 1940, esse mais antigo, já está na 4ª edição, A Derrocada do Cangaço, Felipe de Castro, Reminiscências de um Ex-Comandante de Volante, o do Major Moisés Figueiredo, Lampião no Ceará, Memórias de Soldado de Volante, que foi citado pelo nosso amigo Júnior, do Tenente João Gomes, Davi Jurubeba, Um Herói Nazareno, Lampião, As Volantes Paraibanas, de João Bezerra Nóbrega, e o outro lado do cangaço, do Roberto Pedrosa Matoso. Esses que foi os que eu consegui lembrar aqui, rapidamente, que trata da temática das volantes no cangaço, né? No universo de livros que nós temos, que o cangaceiro é o foco principal, isso aí é mínimo, né? Pelo menos de livros que tratam de cangaço especificamente, deve ter aí, pelo menos na minha biblioteca eu tenho 627. Então, eu fritei aqui para vocês 10. Dá o quê? É muita coisa. Não dá nem 3%. Eu não sou muito bom de matemática, não, mas é mais ou menos por aí. Então, o universo é bem restrito quando se fala de volante. O amigo Angelo Osmiro esqueceu apenas do livro de
Memória de Neco de Pauquinha, né? Só isso. Só Exatamente. Tem, na verdade, existe alguns, né? Existe sobre os passou aí nazarenos, algum. né? Para a gente lembrar de todos. Eu só queria voltar aqui um pouquinho. O nosso amigo Mustafa aqui disse que o Joca Bernardes teve câncer na boca, para o colega que havia perguntado. Eu queria só ressaltar aqui, pessoal, o seguinte: não existe, na minha opinião, obra perfeita. A maioria das obras merecem críticas, e críticas construtivas. Eu não vejo, como muita gente vê, se você critica uma obra, você está querendo derrubar aquela obra, isso, aquilo, outro. Não é por aí, gente. Se uma obra existe coisa que os pesquisadores acham que merece uma crítica, isso é normal. As coisas que eu digo e que eu posto são criticadas constantemente. Quando é uma crítica construtiva, nós todos aceitamos, claro. Apenas quando são aquelas coisas pejorativas, que você vê que muita gente faz por maldade. Aí isso aí realmente eu acredito que todos nós abominamos. Vamos lá. A Maria Moraes está perguntando se nós indicamos o livro do José Bezerra e Irmão. Olha, o livro do José Bezerra e Irmão, e na minha opinião, que contempla quase tudo do cangaço numa obra só. Existe alguns deslizes? Existe, é claro. Uma obra daquele porte é praticamente impossível não ter deslize. Isso é normal, como eu falei, em qualquer obra. Aí o colega aqui, o Carlos Magno, vou fazer duas perguntas aqui, vocês respondem, tá certo? Uma foge da temática, que é os livros, mas ele está perguntando se Sandes morreu realmente em 2014. E o Carlos Henrique está perguntando o que vocês acham do livro sobre Maria Bonita, da Adriana Negreiros. Queria saber a opinião de vocês três sobre o livro da Adriana Negreiros. Bem, Aderbal, só voltando um pouquinho aí, nas citações, como você bem disse, a gente esquece. Outro livro também que fala da temática das volantes são os livros do nosso amigo Geraldo Ferraz, né? Foi muito bem lembrado aqui pelo Asterlan Ferreira. Um abraço para ele aí, o presidente lá do Grupo de Estudos de Pernambuco. Então, com certeza, as a gente vai... do cangaço são muitos. Pronto, vai sempre passar alguma coisa. Como você falou do livro do nosso colega aí, o Bezerra Irmão. Todo livro, ele tá... Quando você bota o seu trabalho a público, você está botando a cara a bater. Então, vai ter críticas, vai ter discordâncias em algum fato, principalmente nessa temática tão polêmica que é o cangaço. Não se iluda que você vai escrever, que vai agradar todo mundo e que todo mundo vai concordar. A gente sabe muito bem que é assim que funciona e nessa temática muito mais ainda. A prova tal, continuando o mote aqui na sua pergunta, é sobre o livro da Adriana Negreiros, né? Como nosso amigo Arquimedes falou, todo livro tem o seu valor. Na minha opinião também, eu também desse jeito. Sempre a gente vai encontrar alguma coisa, vai rever alguma coisa, vai analisar, vai ver a opinião daquele escritor de determinado ponto de vista. Agora, no meu modo de ver, existe coisas melhores sobre Maria Bonita do que o livro da Adriana Negreiros, sem querer denegrir a escritora de maneira nenhuma, certo? Agora, o que houve com o livro dela? Ela teve muita mídia, né? A mídia em cima do livro dela foi muito grande. Passou, a gente sabe o poder que a televisão tem, a televisão a nível nacional ainda muito mais, né, do que as nossas locais. E nós pesquisadores aqui do Tupiniquim, a gente infelizmente não tem essa mídia para divulgar o nosso trabalho. Então é diferente você concorrer, entre aspas, concorrer com um livro de uma pessoa que tem a mídia a seu favor, né? Mas, só citando um nome, eu diria que os livros de João de Souza Lima sobre a Maria Bonita estão bem além, em termos de pesquisas, de conhecimento, do que esse livro da Adriana Negreiros. Referente a Adriana Negreiros, a gente não pode negar que se trata de uma jornalista de estilo muito conhecida, principalmente apoiada pela Rede Globo,
mas que teve o seu livro, que fez o seu livro com a cara no computador. Adriano Negreiros não saiu daqui para ali para fazer uma pesquisa de campo, para entrevistar alguém, para ver, para ir no local. Ela escreveu todo o seu livro baseado nas pesquisas de internet. Eu, inclusive, quando saiu o livro de Adriano Negreiros, eu fiz uma resenha e postei nos grupos de Facebook, no grupo de WhatsApp. Assim, eu pontuei, eu tenho o costume de ler qualquer coisa e eu vou anotando o que me chama a atenção. Então, assim, o livro dela, se, assim, colocasse romance, alguma coisa, tudo bem. Mas, como o Ângelo Osmir falou, né, a força da mídia. Tá? A gente aqui conversando. Uma rede de televisão vai querer saber a opinião da jornalista Adriana Negreiros ou a da gente. Então, assim, é muito, muito desigual. Mas, assim, eu concordo com o Ângelo, também tem muita coisa mais interessante de ler. Para quem quer aprender cangaço. Quem lê sem compromisso, tudo bem. Mas eu acho que não acrescenta muita coisa, não, viu, no estudo. Porque, assim, das maiores não sei se a palavra é essa, a aberração, né? Aquela que caiu até indiscreto os cangaceiros tá comendo passarinho com vinho, como fosse uma culinária, uma coisa especial, como que o cangaço fosse aquele glamour, aquela doçura, não acrescenta muito, não, para ser sincero. Não estou aqui jogando pedra no trabalho de ninguém, né? Porque isso não é do meu feitio, acho que dos companheiros também não. Mas é uma coisa que não se pode calar. Não dá para levar muito a sério, não. O José Ailton está botando aqui a gente não, que eu ainda não escrevi nenhum livro. Os colegas escritores, vocês três e outros, né? Ele está dizendo aqui da culpa de só dar cangaço e lampião nos livros, não é dos próprios autores, dos próprios escritores que só falam de lampião. Porque aqui nunca se procurou falar mais também das volantes. Enfim, ele está dando uma certa culpa de só se falar de cangaço de lampião por conta dos próprios autores. Como é que vocês veem isso daí? Mas é aquilo que se falou anteriormente, né? A glamorização. Primeiro para o cordel, cinema e TV. Quanto tempo não se glamorizou o cangaço? Tem gente que acha que cangaceiro é herói, que tem alguma causa, que... Por aí. Mas a partir do momento que você começa a estudar, você começa a entender, ver que não é bem por aí. O Romero está perguntando aqui, Arquimedes, o que é que vocês acham do livro do Optato Gueiros? Eu li também esse livro de cabo a rabo, nas minhas pesquisas, para escrever meu primeiro livro, Lampião contra o Mata-Sete. O livro de Optato Gueiros foi de suma importância. Ele, realmente, como policial volante, é fato, é normal ele puxar também a sardinha um pouco para o lado dele. Embora, no início, nas primeiras páginas, ele diz, textualmente, que Lampião foi um instrumento nas mãos de Deus para praticar uma justiça que nem a polícia nem os juízes poderiam fazer. Eu não sei se com isso ele quis endeusar Lampião. Acredito que não. Acredito que foi mais uma espécie de uma metáfora para dizer que o Estado não fazia aquilo que o povo esperava e que Lampião, de certa forma, em nome desse povo, ele fez a justiça que o povo queria fazer. Ou seja, ele lutava contra o próprio poder. Não era aquela luta, uma luta
absoluta, uma luta que vinha do próprio poder dele contra o poder do Estado. Mas o povo assim queria e assim respeitava, e por isso, talvez por isso, o Octávio Medeiros criou essa palavra, essa frase, que até hoje ainda se discute.